O Falando Nisso Band está no ar. Menopausa, ganho de peso aumenta a chance de câncer de mama. O diagnóstico precoce é a medida mais importante para aumentar a chance de cura do câncer de mama, o mais comum entre as mulheres. Mas a prevenção ainda é um desafio para a medicina. Diabetes, novo medicamento traz benefícios no tratamento. Segundo os médicos, o remédio é aplicado de forma intravenosa por 14 dias consecutivos. Superdotados, crianças inteligentes exigem cuidados especiais. E outra habilidade do Heitor é identificar as bandeiras dos países. Heitor, vamos brincar de adivinhar as bandeiras aqui? Multas, bons motoristas são recompensados. As vantagens podem ser de qualquer natureza. Elas serão concedidas por empresas privadas, pela União, pelo Distrito Federal, por estados e municípios. Que dificuldade! Dicas para tirar foto de bichinhos. Para tirar uma boa foto de um animal de estimação, por exemplo, é preciso um pouco de técnica e também sorte, até porque o animal de estimação muitas vezes muda em cima da hora. E no estúdio vamos conversar sobre o perdão, como vencer o orgulho e se libertar. Sexta-feira, dia 23 de dezembro, o Falando Nisso Band começou. Oi, boa tarde. Contagem regressiva pro Natal, né? Falta o quê? Um dia, apenas Ai, gente, que delícia, um diazinho. né? Ai, que coisa gostoso. boa. A gente fica com o coração, né, tão quentinho, tão verdade. gostoso a gente celebrar essa data, principalmente com as pessoas que a gente ama, né, quando tem a possibilidade de ficar por perto. E amar é tão importante também, né? Acho que traz tudo isso, né, amiga? É isso aí. Trazer o amor vivo na gente, afinal, nasceu o amor, né? Então, olha, a mensagem do dia de hoje é para abrir um pouquinho o nosso assunto. Perdoar é alívio e liberdade. É enxergar a ferida, mas deixar ela cicatrizar. Quando você lembra de alguém que te machucou, não se machucar pensando nisso. É, sim. Faça, por exemplo, uma oração, cante uma música, troque o seu pensamento. O perdão precisa ser exercitado. Nem que seja todos os dias, um pouquinho a cada dia, a gente vai fazendo algo diferente e exercitando, né, esse sentimento, ou essa atitude, não é? Que é tão importante para a gente ter para o nosso dia a dia. Necessária mesmo. Tão importante, gente, que esse assunto de hoje realmente tem a ver com o coração e a gente precisa, com certeza, exercitar esse perdão todos os dias. Então, para falar sobre o perdão, sobre esse nascimento incrível de Jesus, a gente está aqui com o Frei Rinaldo, que é um querido do programa, já faz parte da família. Seja muito bem-vindo, Frei. Boa tarde, Luquinha. Boa tarde, Águida. Boa tarde a você que está em Frei. casa. Que alegria. Feliz Natal para vocês. Feliz Natal. Igualmente. Natal é luz, né? Você sabe que Natal é luz. Por isso que a gente combinou hoje, né? A gente combinou de propósito para estar com você. Os três de olhos claros. Natal é luz, tá? São três irmãos aqui, Boa, gente. a gente tava brincando. Aí o Lucas falou assim, eu sou o irmão mais novo. Com certeza, Eu sou o né? tio aqui, Eu ó. vou perder. Eu sou a perdida do meio, eu sou a irmã do meio. A irmã do meio, que sempre dá problema, irmã Não, do mas meio. gente, olha aqui, são parecidos. É, mas é verdade, tá tudo Frei, em quando o família Luquinhas aqui. tirar férias, tirou há pouco tempo agora. Nossa, esse aqui Vou é profissional. chamá-lo para me Pode ajudar chamar. aqui. Vai dar Fica com não, carinho, não vou viu? deixar, porque ele é muito bom no que ele faz. Ele apresenta muito bem. Não quero. Pratique o perdão, Lucas. Ai, Jesus. Mas tô Vamos muito falar um feliz. pouquinho do Vamos começar. perdão, Frei? É muito gostoso de poder brincar e estar em família mesmo, né? Bom, fala do perdão. Então, o perdão é interpretado pela Igreja Católica como? Como que a gente pode entender? Então, o perdão? na verdade, é muito a mais do que a Igreja Católica em si. É o que nasce da palavra de Deus, ou seja, o perdão é tão fundamental que o próprio Jesus, ele veio, e a gente está vivendo toda essa magia do Natal, a cidade iluminada, as músicas, o canto, a gente fica com a alma muito mais sensível nessa época, justamente porque o Natal nos faz recordar essa singeleza, a brandura de Deus, a visita de Deus que veio para nos trazer o amor, para nos ensinar, acima de tudo, a perdoar. É tão importante o perdão que Jesus colocou no Pai Nosso, né? Quando a gente reza o Pai Nosso, uma linda oração para a gente exercitar todos os dias, principalmente nessa época, quando a gente reza lá, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É tão fundamental que Jesus quis colocar no Pai Nosso, porque do ponto de vista evangélico, do ponto de vista bíblico, ou seja, não se entra no céu se não se exercitar o perdão aqui. O perdão é um exercício, é um passaporte
para a gente poder, assim, um dia sonhar e estar com Deus no céu. Então, é fundamental porque o próprio Cristo colocou, e vai dizer muito claro ainda, aquele que não perdoa, né, não é perdoado, ou seja, a condição para eu ser perdoado por Deus, exercitar o perdão aqui, né? Legal, Frei. Bom, você acabou de já dar um exemplo de uma passagem, né, de Deus com relação ao perdão. Mas existem outras passagens, eu queria que você citasse algumas aqui, num certo de momento, Jesus exercitando o perdão ou nos ensinando a fazer isso. Exato. Um dia o Pedro perguntou para Jesus, porque era a lei do Antigo Testamento, quantas vezes devo perdoar? Lá em Mateus, capítulo 18, até 7 vezes, pergunta Pedro, né? Aí Jesus, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Porque 70 vezes 7 dá 490. Quem é mãe, né, exercita aí numa semana, em 2 dias já termina a cota. Mas é 70 vezes 7 vezes, ou seja, a necessidade de se perdoar sempre, né? Outra passagem que Jesus fala e reforça o perdão. Se você estiver diante do altar e te lembrares que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta ali, primeiro vai reconciliar-te com o teu irmão, para depois você fazer a tua oferta. Ou seja, por mais religioso que você possa ser, por mais beato que você possa ser, por mais um homem de fé, um religioso, mas se você não tem essa atitude do perdão, Deus não escuta a tua prece. Olha. Primeiro vai reconciliar-te com o teu irmão, exercita a prática da misericórdia, para que Deus possa ouvir a tua prece. Então, o perdão é condição para a gente assim receber a bênção de Deus, o perdão de Deus, e para que Deus ouça as nossas preces. Eu vou fazer um pedido para Deus, eu tenho um pedido para Deus, mas eu deixa o teu pedidinho aí, eu sei o teu pedidinho, eu conheço muito bem o que você precisa, mas primeiro vai lá perdoar o teu irmãozinho. Primeiro vai reconciliar com aquele lá, ó. Não guarda esse rancor, esse ressentimento, essa mágoa no coração, porque eu não vou te ouvir. Primeiro reconcilia, depois eu vou te ouvir a tua prece. A gente estava vendo imagens aí de Jesus, bonito, né? Pequeno, lindo demais. E durante todo o programa a gente vai lembrar desse significado real do Natal, nascimento de Jesus, né? E a gente pode pensar então também, né? Eu no meu simples conhecimento, acho que o Frei pode até com certeza reforçar mais isso, que o Natal é o nascimento do perdão também, que para a gente ser perdoado dos nossos erros e falhas, foi necessário vir Jesus nascer e morrer, né, Frei? Lucas, você disse algo fundamental. Quando a gente se emociona, pega aquela criança na manjedoura, a gente fica todo sensível, a gente não pode esquecer o porquê que ele veio. Uhum. Ele veio para morrer na cruz. O próprio Natal, a própria manjedoura, quer ver um exemplo concreto ali do Natal? Primeiro que Jesus nasce numa estrebaria. Ou seja, a estrebaria é onde que se coloca o alimento dos animais. Nossa Senhora colocou Jesus numa manjedoura. Uma manjedoura, ela é feita de madeira. Maria colocou Jesus deitadinho numa madeira. Isso faz lembrar alguma coisa, o gesto de Maria ao colocar o filho deitado numa madeira? Sim. Ou seja, quando Jesus foi deitado em cima da cruz. Ou seja, e Jesus, assim, toda mãe, ela enrola o seu filhinhozinho para protegê-lo. E Jesus, ele nasceu e foi enroladinho em paninho. Isso faz lembrar outra coisa? Quando ele foi sepultado também, o sudário foi enrolado no corpo dele. Então, a própria cena do Natal já está implícita a missão que ele veio fazer. Então, está ali os detalhes, então toda a palavra vai tecendo. Ele veio, se não foi só paz e amor, tudo bem, ele veio para nos ensinar a amar do jeito de certo, do jeito de Deus, enfim, mas acima de tudo ele veio para entregar a sua vida para salvar a humanidade. E já está escrita nessa cena. Então, quando você vai lá amanhã à noite, né, celebrar, ver aquela manjedoura bonitinho, ver aquele presépio bonitinho, saiba que ali já está a missão de Jesus. Ele veio para nos salvar. Isso é muito Frei, bem. pode continuar falando, a gente até... Não é verdade? A gente fica aqui, olha, só ouvindo. Que a gente vê esse bebezinho no colo de Maria, né? Saber que tão frágil era capaz, depois de um tempo, né, de salvar o mundo todo, de tomar sobre si todos os pecados, todos os erros, as doenças. É lindo, E né? é muito interessante isso que você falou, Lucas, e a Águida está aí corroborando isso. Ou seja, o próprio nascimento de Jesus, a vinda dele, Deus poderia ter vindo de outro jeito. Sim. Ele escolheu a forma humana, ele escolheu uma família, ele escolheu o jeito certo de vir assim entre nós, numa família, humanamente, nossa carne humana, para dizer o quanto que Deus, ele se rebaixou.
Ele se rebaixou, a palavra de Deus vai dizer assim, que Deus deixou a sua condição divina, a kenosis, se rebaixou, assumiu a condição de um escravo, o último do último do último, por amor à humanidade, se rebaixou, assumiu, um divino se faz homem, para que a humanidade, nós, possamos um dia também sermos divinizados. Assim. Esse é o caminho. Ele desceu para nos levantar, para nos elevar. Isso é lindo demais, né? Vamos para o nosso bloco de notícias, amigo? Vamos sim. Olha, é muito comum ouvir a queixa de mulheres que estão ou já passaram pela menopausa e esse peso aumentou, né? Pois é, vai chegar na menopausa, o peso aumenta, né? Então, um estudo mostra que evitar esse aumento de peso nessa faixa etária, nesse momento, ajuda muito na prevenção do câncer de mama. Depois da menopausa, Marley engordou 5 quilos e não tinha o hábito de se exercitar. Trabalhava 8 horas e depois chegava em casa, era família e eu ficava em segundo plano. Hoje eu já penso diferente, eu me cuido mais, né? O estilo de vida saudável foi adotado após o tratamento de câncer de mama há 5 anos. Alimentação em primeiro lugar, depois academia ou até uma caminhada. O diagnóstico precoce é a medida mais importante para aumentar a chance de cura do câncer de mama, o mais comum entre as mulheres. Mas a prevenção ainda é um desafio para a medicina. Um estudo realizado na Califórnia, nos Estados Unidos, sugere que emagrecer depois da menopausa pode diminuir o risco de desenvolver a doença. Os pesquisadores analisaram prontuários médicos de mais de 60 mil mulheres acima de 50 anos. As pacientes foram divididas em 3 grupos: as que diminuíram mais de 5% do peso em um período de 3 anos, as que ficaram com o peso estável e aquelas que aumentaram mais de 5% do peso. Ao todo, mais de 3 mil desenvolveram câncer de mama. Entre as que emagreceram, a incidência do tumor foi 12% menor em comparação com o grupo que manteve o peso. Já entre as mulheres que engordaram, houve um aumento de 54% nos casos de um subtipo menos comum de câncer de mama, mas muito agressivo. Este ginecologista explica que o excesso de gordura estimula a produção de hormônios que não fazem bem para a mama. Esses hormônios vão agir sobre a mama, estimulando a mama. E muitas vezes esse estímulo excessivo da mama pode levar à formação de tumores. Os médicos alertam que os benefícios da alimentação saudável e da prática de atividade física vão além da prevenção de uma única doença. Elas também têm uma redução na chance de ter tumores, não só de mama, mas de outros tipos de tumores, como também melhoram a sua condição cardiovascular, melhora a sua vida no geral. Vai voltar. Perfeito, viu? Fica o toque para você então, minha querida amiga. Um novo medicamento promete trazer benefícios para quem tem diabetes. Pois é, a injeção torna mais lenta a progressão da doença, como conta pra gente Eduardo Barão. O novo medicamento aprovado pela Agência de Saúde Americana promete ajudar pacientes com a possibilidade de retardar a progressão do diabetes tipo 1. Chamado de Tzield, a injeção age no sistema imunológico e torna mais lenta a passagem para o estágio 3 da doença. O diabetes tipo 1 ocorre quando o próprio organismo ataca e destrói células que produzem a insulina. Segundo os médicos, o remédio é aplicado de forma intravenosa por 14 dias consecutivos. Nos testes realizados, 45% dos pacientes que tomaram a injeção foram diagnosticados com a diabetes no estágio 3. Já no grupo que tomou um placebo, o número saltou para 72%. Mas o preço do remédio pode ser um entrave no tratamento. Cada frasco custa aproximadamente R$ 74 mil, fazendo com que o tratamento completo de 14 dias custe mais de R$ 1 milhão. Agora a gente tem uma dica para você. Já imaginou começar 2023 de carro novo? O Vale Sul Shopping vai sortear um Jeep Compass híbrido. Esse Compass é elétrico e a combustão, um presentão de Natal para você, hein? Para participar, basta juntar pelo menos R$ 600 em compras nas lojas do Vale Sul Shopping até o dia 31 de dezembro. E aí você deve cadastrar essas notas no aplicativo Prisor e torcer para esse Jeep ser seu. Você pode conferir todo o regulamento no valesul.shopping. Participe então, Lucas. Obrigado, amiga. Daqui a pouquinho a gente volta então com dicas do Dr. Marcos Massal da Polipet para o nosso amigo bicho.
Nessa época de viagem com o pet nas férias, o que fazer com aqueles vômitos durante a viagem? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. Polipet, o melhor amigo dos seus melhores amigos. Falando Nisso Band, oferecimento Cooper, a sua família merece o melhor. Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Vale Sul Shopping, Natal com sabor de saudade. E Hospital Pio 12, cuidamos de você, atendemos os principais convênios. Estamos de volta com uma dica muito legal para você que ainda deixou para a última hora e não comprou presente de Natal. Mega loja de departamentos, Voni Cosméticos, tem tudo que você precisa. Uma loja que você já viu, rosa, bem grande a Dutra ali, aqui em São José. Caminho aí do Rio de Janeiro, do lado da Açaí Atacadista, é incrível lá, né, amiga? Uma delícia. E também tem tudo para a sua família, sempre com os melhores preços, como roupas, acessórios, utilidades domésticas, decoração, brinquedos, produtos de limpeza e as melhores marcas de cosméticos e de maquiagens. E como o Luquinhas acabou de falar, dá para comprar os presentes de Natal e aqui serve como dica para você. Vamos mostrar? Vamos sim, tem esse quadro decorativo aqui, gente, eu vou mostrar para vocês. Vou colocar ele de ponta, não, ele aqui certinho, mas aqui dá para você ver que ele tem 3 quadros, são 3. Você monta um do lado do outro, tá bom? Então, R$ 139. Aqui do meu lado, olha, são essas bandejas que eu achei tão bonitas. Dá para você colocar como decoração, sabe, no lavabo, também no banheiro, colocar uma florzinha, né? São espelhadas. Que legal. R$ 24,90 a bandeja grande e a outra R$ 38,90. Essa aqui e R$ 24 esta menor. Perfeito, legal, viu? Tem um vaso cachepô também, lindinho demais. Aí você pode fazer a montar que você quiser, pode pôr um do lado do outro ou somente um também. Olha só, a partir de R$ 49,90. E tem 2 cores, tem várias cores lá na verdade, olha que lindo. Fica lindo, né? Agora a gente vai para moda praia, aproveitar que o verãozão tá aí, né? Com vários looks de maiôs e biquínis, várias estampas também. Esse aqui é o preço, você vai ter que ir lá para ver, que são vários só. Olha que lindo esse amarelo, me ajuda aqui a pegar esse amarelo. Claro, deixa eu pegar esse, ó. Olha que maiô bonito. Ó, esse aqui, você pode usá-lo de repente na praia, mas também como body, sabe? Ah, que legal. Colocar uns shorts, uma calça jeans, fica super bonito. E lá tem shortinhos para vocês também, de todas as cores que a gente já mostrou aqui para vocês. Então fica o recado para vocês. A mega loja de departamentos Voni Cosméticos fica na beira da Dutra, sentido Rio de Janeiro, coladinho com a Açaí Atacadista, no Parque Industrial aqui em São José. Você também encontra um estacionamento amplo e gratuito, sempre com muitas ofertas para você. Então, aproveite esse passeio na véspera de Natal
Natal com certeza vai render, viu? Vem pra Voni. Família inteira, todo mundo junto, viu? Bora mudar um pouquinho o assunto daqui, conferir as dicas do Dr. Marcos Massal da Polipet no quadro Meu Amigo Bicho. Olá! Nessa época de férias, as pessoas costumam viajar com os cães de carro e é importante tomar cuidado também com relação ao mal-estar do cachorro. Muitas vezes ele passa mal durante a viagem e a gente tem algumas dicas para você evitar esse transtorno. Primeiro, o horário da viagem, né? Normalmente o cachorro ele passa menos mal durante o período da noite, onde não tem muita distração, ele não fica vendo muito movimento, né? E também existem medicamentos específicos para o cachorro não passar mal, né? Remédios para vômito, né? Que tem um período de duração bastante bom, que normalmente já é suficiente para fazer aquela viagem, né? Outra coisa importante é sempre fazer aquelas paradas, né? Para o cachorro fazer as necessidades, dar uma andadinha, né? Dessa forma ele não fica tão estressado e também diminui também a ocorrência de vômitos, né? Sempre lembrando que a dosagem e a indicação do medicamento deve ser feita pelo médico veterinário, que ele vai indicar o remédio correto e a forma adequada de se administrar para o cachorro. Essa foi a dica de hoje. Até a próxima. Vamos falar de família agora? Perdão em família com o Frei Rinaldo? Vamos lá, Frei. A gente sabe que, infelizmente, muitas famílias, seja por vários assuntos, né, gente? Inclusive política ultimamente, estão em pé de guerra. Não estão se falando. Então, infelizmente, nesse Natal, vai ser um Natal meio que isolado. As famílias se dividiram, né? Eu acho que é um bom motivo para acabar com isso, no sentido assim de aproveitar o espírito do Natal, o espírito da reconciliação, do amor, do perdão, para exercitar justamente essa aproximação, deixar as diferenças. Está chegando o final do ano, a gente não pode levar para a bagagem do ano que vem as mágoas, os ressentimentos, o que de negativo aconteceu. Pelo contrário, então, é uma ocasião especial para a gente, nesse Natal, reaproximar os corações. Até agora foi briguinha pelo WhatsApp, provocações, etc. Essa foi um pouco das marcas durante o ano, para a gente exercitar esse amor, o perdão. Jesus veio para isso, para nos unir. E a família, a gente sabe que a família, por mais defeitos que a gente tem, por mais situações que a gente viva, mas é na família onde a gente é o que é. A gente tem o direito de ser como somos, na verdade. Não existem máscaras, não existem personagens sociais, enfim, que a gente tem que fazer muitas vezes na sociedade. Na família, nós temos o direito de ir e vir. Então, é uma escola do amor, é uma escola do perdão que a gente tem que exercitar a cada dia, viu? Né? Frei, eu já estou mostrando aqui esse livrinho que, na que verdade, gracinha. você deu pra gente como um presente. E mostra, né, a questão do Frei Rinaldo e da Turminha da Fé. Eu sei que você tem um trabalho chique, bem interessante Frei. com as crianças. Exato. Virou né? gibi, hein? Eu virei gibi. Legal. Mas eu trouxe de presentinho para vocês nesse Natal, porque o Natal também é essa singeleza da criança. E justamente eu converso com as crianças a importância de cuidar da saúde desde pequenininho. Claro que é uma história infantil para as crianças, mas para os pais. Porque ali eu coloco temas médicos de cuidados com a saúde, principalmente temas polêmicos, muitas vezes com o câncer, né, que a gente sabe que é uma realidade dolorosa. Então, como abordar isso, como fazer com que as crianças também participem dessa realidade, porque elas dão vida, né? Uma criança dá vida. Diante de uma pessoa que está enferma, que está em tratamento, ver uma criança, um neném, enfim, isso já traz alegria. Traz alegria e é sinônimo disso tudo, né? Então, a gente está trazendo isso nessa revistinha. E dentro desse contexto, né, a criança, ela chega ao mundo absolutamente sem nenhum pudor, Zeradinha. sem nenhum medo. Exato. Verdade. Né? Sem E durante trazer a vida, nós adultos vamos Ela assume assume a várias cultura, né? Ela vai pra essa assumindo criança. a cultura que pelo qual ela está sendo educada, ela está crescendo, ela assume a cultura. Inclusive com no seus perdão, nãos, né? Inclusive o perdão. Pais que não Boa, perdoam, né? crianças também vão aprender a não Exatamente. Pais que mentes elas vão ver,
a criança vai se espelhar nisso. Pais que guardam rancor, ressentimento, que falam mal, o pai que fala mal da mãe, a mãe que fala mal do pai, os irmãos entre si, parentes e vizinhos. As crianças vão crescer nesse ambiente e aí vai ser difícil tirar isso dela. Então, se está vindo e Jesus nos veio, assim, porque o grande lance, minha gente, é isso que você tem que colocar no seu coraçãozinho. Jesus nasce pequenininho. Por quê? Porque o amor quer crescer em cada um de nós. Ou seja, ele poderia vir adulto, né, já colocando as regras do jogo, mas ele nasce pequenininho porque o amor ele vai crescendo dentro do coração. Então não só arrume a manjedorinha nessa noite de Natal, mas deixe Jesus crescer no dia a dia na sua casa, aprendendo essa dinâmica do amor e do perdão, viu? Legal. Frei, daqui a pouco a gente continua com esse bate-papo tão gostoso, né, Lucas? E também falando sobre o perdão em outros ambientes e também no ambiente de trabalho, que a gente precisa, respirar fundo e seguir. Vamos falar de criança ainda. Vamos falar né? de criança. É isso, crianças inteligentes exigem cuidados especiais. Pois é, um desafio que deve começar nesse diagnóstico dessa inteligência, entender por que a criança é tão inteligente assim. É QI alto ou alguma doença que leva a isso? Bora conferir na reportagem. Há tantas ciências no espaço. Com menos de 2 anos, o Heitor já lia. Eu vi que ele estava lendo, mas eu não tive certeza porque ele não falava ainda. E outra habilidade do Heitor é identificar as bandeiras dos países. Heitor, vamos brincar de adivinhar as bandeiras aqui? Moldávia. Essa? São Tomé e Príncipe. Chipre. Essa aqui é de qual país? República Centro-Africana. No Brasil, 24 mil estudantes identificados pelo censo escolar têm altas habilidades e superdotação. O alto QI, criatividade acima da média, motivação acima da média também. O reconhecimento da superinteligência, feito por um neuropsicólogo, é importante para descartar diagnósticos de autismo ou transtornos. O Heitor, aos 4 anos, tem coeficiente de inteligência, o QI, de 147, equivalente a uma criança de 9 anos, o que reflete no ensino. A gente foi lá e colocou ele em uma série a mais. No entanto, ainda o conteúdo, para ele, é muito forte. Assim, a gente está feliz porque ele se adaptou melhor. A mãe do Lorenzo, de 6 anos, potencializa as habilidades dele com atividades extracurriculares. Ele vai para bateria, hoje ele tem professora particular 2 vezes na semana de xadrez, que ele faz parte do campeonato. A aplicação dessas habilidades no dia a dia dos superinteligentes ainda é um desafio para escolas e famílias. É preciso incentivar e desenvolver suas capacidades para que o conhecimento possa ser utilizado em suas vidas. Lindo, né? Olha, no próximo bloco a gente vai conferir que tem um projeto querendo compensar os bons motoristas, né? Acho excelente, tá certinho e tem que acontecer mesmo. Não sai daí que a gente já explica pra você.
melhores amigos. Já estamos de volta e para reforçar uma super dica para você. Imagina só começar o ano que vem, né, 2023, de carro novo? O Vale Sul Shopping vai sortear um Jeep Compass híbrido. Esse Compass é elétrico e a combustão, um presentão de Natal para você. Imagina que delícia! Para participar, você tem que juntar pelo menos R$600 em compras nas lojas do Vale Sul Shopping até o dia 31 de dezembro. Cadastrar todas as notas no aplicativo Prisor e aí é só torcer para esse Jeep ser seu. Essa promoção vai ser válido até o dia 31 de dezembro, tá? E todo o regulamento você encontra no valesul.shopping, Lucas. Perfeito. Olha, você é uma pessoa que tem dificuldade em perdoar? Hoje a gente está falando sobre a necessidade do perdão. Então o Frei Rinaldo vai comunicar para a gente agora um pouquinho sobre esse significado do perdão no trabalho. Vamos pensar um pouquinho, que a gente sabe que o trabalho é um lugar que as pessoas têm alguma afinidade, porque elas trabalham na mesma área. Então, por exemplo, a gente trabalha com jornalismo, a gente ama comunicação, né, amiga? Muito. Muito. Só que, às vezes, a gente tem outros pontos em comum, eu e você. Mas, muitas vezes, no trabalho, nem é todo mundo que tem pontos em comum. Essa afinidade. E também tem... a educação é diferente. Sim. Pessoas né? totalmente Enfim, diferentes. É. E aí, com gostos diferentes, jeitos diferentes. Isso causa atrito, né? A gente sabe disso. Muitas vezes você casa com alguém que tem atrito, imagina um trabalho que são pessoas que você não casaria. E que passa, às vezes, mais tempo do que em casa. Verdade, falou não é tudo. verdade? O ambiente de trabalho, muitas vezes, você está mais aqui do que na sua própria casa. É normal. Exato, tudo isso é válido, é o ambiente de trabalho em si. Mas, e além disso que vocês comentaram, que é fundamental, lembrar que, de repente, é um clima onde tem relação o patrão, o empregado, as metas a serem cumpridas, enfim. E, de repente, aquele que quer um pouquinho mais de destaque, quer se destacar em relação ao outro. E, então, essa rivalidade acaba acontecendo. Mas, acima de tudo, é saber que valorizar o dom do outro, o respeito pelo espaço do outro, os talentos que cada um tem, reconhecer, valorizar, potencializar, saber que todos estão caminhando no mesmo rumo, que se um cresce, toda a empresa cresce, o ambiente vai crescer, acima de tudo, de muito respeito, de muito diálogo, de muita comunicação, porque numa família, se não há comunicação, as coisas também começam a desgringolar, enfim. Então, acima de tudo, no ambiente de trabalho, é o exercício do respeito, valorizar o dom do outro, saber que é um dom do outro, o invejoso é aquele que não reconhece os seus dons e quer o dom do outro. Então, acima de tudo, reconhecer que o outro tem dom, eu também tenho, potencializar tudo isso, conviver, respeitar o ambiente e fazer com que realmente seja um ambiente harmônico, onde todo mundo cresce sem aquele que vai querer se destacar. Então, nisso tudo, se eu tenho essas marcas, essas características do respeito, do amor, do respeitar o dom do outro, valorizar o dom do outro, então o amor, o respeito, o perdão acaba sendo natural, né? Ô Frei, eu imagino que estava pensando, né? A sua figura é um pouco também de psicólogo, de conselheiro e de pai, né? Tudo isso. Quais são as maiores dores que o senhor sente nas pessoas hoje? Olha, Águida, esse ponto é fundamental. A gente percebeu, né, que a gente estava num ritmo de vida, veio a pandemia, segurou. A pandemia fez com que as pessoas se voltassem para elas mesmas. A pandemia, o isolar-se, o conviver com o outro dentro de casa, enfim, as pessoas começaram a se assustarem do que eles estavam vendo dentro delas, Tudo aquilo que estava preso, enfim, começou a sair. Então começou a sair junto pânico, desespero, agressividade, essa falta de paciência, intolerância, tudo isso. Então está sendo uma escola. Então, acima de tudo, se amar, se conhecer, acima de tudo, buscar ajuda, fazer terapia, não ter medo de fazer terapia, assim, acima de tudo, para se descobrir, para se libertar, para se curar interiormente, para não deixar aquelas mágoas, aqueles ressentimentos, aquelas lembranças ruins do passado, relacionamentos mal resolvidos. Há um ditado que diz assim, o que na vida você não resolve, ela te devolve. E te devolve com muita força, com todas as taxas e impostos, enfim. Então, acima de tudo, se conhecer, fazer terapia e
E, acima de tudo, ter um pouco mais de paciência consigo mesmo, acima de tudo, de respeito consigo mesmo, não querer resolver as coisas à base do grito, à base assim, de uma violência interna que vai prejudicar, que vai deixar a gente mais doente ainda. Porque a falta de perdão, eu não disse isso, mas é uma verdade, ela nos deixa doentes. É até o auto perdão. Então acho que é legal a gente pensar um pouquinho então sobre isso, Pedro. Sabe, Frei Reinaldo, como que a gente se perdoa? Algum erro que cometemos e que a gente não esquece? Ah, se eu tivesse feito diferente. Às vezes a gente recebe mensagem de pessoas com 60, 70 anos falando de algo que cometeu quando tinha 20, 30, que mudou a vida. Como transformar isso? Eu creio que, acima de tudo, se conhecendo, se respeitando, tendo essa paciência consigo mesmo, se colocando no lugar do outro, se colocando, ou seja, quando eu vejo a história do outro, quando eu entendo a história do outro, quando eu me coloco no lugar do outro, eu também passo a ser mais misericordioso comigo. Eu começo a reconhecer os meus defeitos, eu reconheço as minhas limitações, porque eu também convivo com defeitos e com limitações. Então é muito fácil julgar o outro, condenar o outro, achar defeito no outro e eu não reconhecer um pouquinho isso sobre. Então, me conhecendo, fazendo um trabalho de cura interior, de uma vida de oração, falando menos, ou seja, ouvir mais, falar menos, falar o essencial, não aproveitar aquele momento de tensão para descarregar coisas do passado que só vão piorar ainda mais a situação. Acima de tudo, tendo essa calma, esse respeito, essa serenidade no falar, no agir, no olhar. E não esquecer, gente, assim, quando você está longe, você berra, você grita com o outro, né? Mesmo estando do ladinho, você grita. Quando você grita é porque os corações estão distantes. Então chega junto, dá aquele abraço, faz carinho, manifesta o afeto, o carinho. Isso quebra barreiras, isso aproxima corações. Natal é isso, minha gente. É isso. Frei, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco, mas eu queria entender melhor. O perdão, ele é uma linguagem universal, independente da religião? Em todas as religiões, ela tem o mesmo contexto? Porque só se você vivesse numa ilha sozinho, né? Mas quando você comparte a vida, né? Reparte a tua vida, o teu espaço com o outro, é necessário. Porque às vezes a gente olha no espelho, a gente briga conosco mesmo, com a gente mesmo no espelho. Imagina uma convivência, marido e mulher, família, enfim. Então a gente convive com as pessoas. Então, ao conviver com as pessoas, ao repartir o espaço, a gente também tem que repartir o amor, tem que repartir o afeto, tem que repartir os deveres, as obrigações e, acima de tudo, o respeito e o perdão. Então, se eu não perdoo, eu não consigo conviver com o outro. Perdoar é saber conviver com o outro, respeitar limites e espaços e, acima de tudo, ver que o outro tem defeito, mas mesmo tendo defeito, que eu sei qual é, ajudá-lo a superar e querer bem, mesmo com o defeito que ele tem. Eu percebo que isso é uma atitude muito racional, né? Às vezes a gente fica esperando sentir o perdão, não é. Sentir o amor, perdão né? é uma decisão, Luquinha. É uma perdoar decisão. Eu decido porque é aquela questão, a gente também não pode ser tão bobinho, né? Em que sentido? Tem pessoas que me fizeram mal, ou eu fiz mal para uma pessoa, então eu tenho que conviver com essa pessoa, ou seja, ou de repente não, mas acima de tudo saber que eu não vou deixar aquela lembrança, isso que é o exercício do perdão. Ah, eu perdoo, mas eu não esqueço. Claro que a gente não esquece, só se fazer uma cirurgia da cabeça. Cortar a cabeça a gente vai cair, corta a inteligência. Mas, ou seja, é não fazer com que aquela lembrança que aconteceu lá atrás condicione o meu hoje. Né? Modifique a minha estrutura, o meu emocional. Por isso que é uma decisão racional. Eu decido fazer com que aquela situação, aquela lembrança, aquela pessoa, o acontecido, aquele fato, me influencie e me deixe ainda mais doente. Isso significa remordimento, ressentimento. Sentir novamente o que aconteceu lá atrás. Eu decido, isso não vai mais me afetar, mesmo convivendo com aquela pessoa. Acho que dessa maneira a gente consegue seguir a vida, levar a vida para frente e não ficar presa, né, numa situação ou num passado. É um ato de inteligência perdoar. Inteligência emocional e racional. É, isso aí. Olha, se quem comete uma infração de trânsito acaba sendo punido com uma multa, por que não o oposto? Verdade, projeto vai recompensar motoristas que se comportam no trânsito e eu acho super justo.
Descontos no IPVA, em seguradoras e locadoras de veículos. São alguns dos benefícios que vão ser oferecidos aos motoristas que estiverem há pelo menos um ano sem cometer infrações de trânsito. Já que quem não tem esse cuidado é penalizado, quem tem esse cuidado eu acho que pode ter um benefício. Inclusive vai incentivar a gente não fazer multa para economizar, né? Quando pega no bolso a gente sente. O Registro Nacional Positivo de Condutores é uma proposta do Serviço Federal de Processamento de Dados em parceria com o Ministério da Infraestrutura. Eu acho que é válido e eu acho que a gente tem que implementar esse tipo de ação para a gente poder juntar os esforços para poder reduzir esse número de mortes e sequelas que a gente tem no trânsito. Para ter acesso aos benefícios, tem que fazer a solicitação pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito ou pelo site da Secretaria Nacional de Trânsito. As vantagens podem ser de qualquer natureza. Elas serão concedidas por empresas privadas, pela União, pelo Distrito Federal, por estados e municípios. A lista de bons motoristas vai ser atualizada todo mês. Os nomes poderão ser excluídos quando o motorista receber multa, se tiver o dinheiro de dirigir suspenso e se a CNH for cassada ou estiver vencida há mais de 30 dias. Pois é, tomara que eu entre nessa lista, eu tô torcendo, viu? Que se comportar certinho. No próximo bloco, a gente vai conferir para quem tem bichinho de estimação uma super dica, que é quase impossível tirar foto deles, né, amiga? Nossa, imagina, nunca ficam quietinhos, é igual criança, não quer saber de tirar Mas vai ter foto, dica. não. A gente vai ajudar. Ai, que bom, vai vamos então ver daqui a pouquinho depois do intervalo. Já estamos de volta e quando o assunto é saúde bucal, a gente já pensa, né, na Ortovip, que é uma clínica especializada em tratamentos odontológicos e completa 22 anos de atendimento em São José dos Campos, atendendo também todo o Vale do Paraíba. Pois é, amiga, o diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal e estética facial também,
com atendimento realizado por profissionais especialistas e experientes, que se inicia na infância, com a prevenção e acompanhamento do desenvolvimento dentário e também crescimento facial. Para os pacientes adultos, uma combinação completa de tratamentos estéticos com clareamento dos dentes, facetas em porcelana, reabilitações para aqueles que perderam os dentes com próteses sobre implantes. Na estética facial, os procedimentos de harmonização são realizados com compromisso, com responsabilidade e qualidade técnica para um sorriso perfeito em harmonia com a face. E é uma combinação perfeita mesmo, né? Para quem quer sorrir e realçar a beleza facial. Você quer ter aí um lindo sorriso em harmonia com a sua face? A gente indica com força aqui, com muito carinho também, a Ortovip. Ortovip construindo sorrisos em harmonia, realçando também aí com a face a sua beleza. Olha, tirar fotos de criança pode ser difícil, realmente mas tirar uma boa foto com um bichinho de estimação, amigo, é difícil também, né? É quase impossível mesmo, mas parece que tem técnica que vai ajudar a gente a conseguir bons cliques com os nossos bichinhos. Bora conferir. Arremesso de canguru, esquilo dando uma de Superman, um macaco examinando o outro e até pinguim discutindo a relação. As cenas engraçadas de animais foram captadas por fotógrafos de vários países e estão entre as finalistas de um prêmio internacional que tem como tema a comédia da vida selvagem. Mas como foi possível tirar fotos assim tão legais e divertidas? Para quem não é profissional do ramo, nem sempre é fácil tirar uma boa foto do animal de estimação. Eu mesmo já tentei algumas vezes, a melhor foi essa, o bocejo do Bob, o meu cachorro. A Ioná e o Vilmar também vivem tentando registrar o carinho que tem pelo Ozzy, um cão da raça Shih Tzu de 3 anos. Ele sempre vira a cara, ele foge das fotos. A gente tenta, só que ele é muito interativo, né? E daí ele se move, tudo é difícil, né? Normalmente quem manda é ele. Para tirar uma boa foto de um animal de estimação, por exemplo, é preciso um pouco de técnica e também sorte, até porque o animal de estimação muitas vezes muda em cima da hora. E tem gente que até se especializou nisso. É o caso do Derek, que é contratado por muita gente para fazer foto de animal de estimação e tem as suas maneiras também de fazer a foto, né? Isso, exatamente. Na verdade, eu sempre costumo dizer que a fotografia pet ela existe para registrar, né, esse momento de carinho, esse momento de ternura, né, que existe entre o tutor e o seu pet. Então, por isso que é muito importante escolher um local para a sessão onde realmente o pet ele possa sentir à vontade. Com uma bolinha ou com o próprio petisco, você coloca em cima do teu celular, faz um barulhinho para chamar a atenção ali do cachorro, porque ele vai olhar para o petisco, mas na foto a impressão vai parecer que está olhando para a câmera do celular mesmo. É bem simples, mas dá muito certo. Papu, olha aqui pra mim. Difícil, hein, amiga? Fez um clique. Você viu? Mas é difícil. Ele chamando, fazendo sons diferentes. Eu, com meu lindo Toquinho, que já faleceu, virou anjinho, eu falava pra ele, vamos passear? Aí ele olhava pra mim e eu tirava foto. Pronto. E eu olhava tão bonitinho, ele virava a cabecinha assim. Tem uns que fazem assim, né? Que ficam com a linguinha para fora, parece que dão um sorriso aqui. É lindo demais. Aí é coisa boa, né? Vamos voltar a falar sobre perdão com o Frei Rinaldo? Agora entrando um pouquinho sobre relacionamento. Que a gente sabe que é assim, né? Relacionamento é o perdão diário. O Frei falou da mãe que perdoa todo dia, mas quem se relaciona parece que também. Sempre tem que estar disposto a perdoar, né, Frei? Acima de tudo, tem algumas regras que a gente não pode abrir mão. Ou seja, para um perdão diário, um relacionamento saudável diariamente, tem que, primeiro, ser verdadeiro. Ser verdadeiro um com o outro, se comunicar bem e que seja uma comunicação verdadeira, autêntica, transparente, vai chamar a atenção a forma como se fala, né? Quer corrigir alguém, ou seja, existem formas e formas de corrigir. Se eu vou à base do grito, da autoridade, porque eu mando, porque eu sou o dono, etc., você pode até conseguir o resultado, mas vai deixar marcas, né, ríspidas no coração. Então, saber conversar na hora certa, saber esperar o tempo correto para você entender o time do outro, não falar de cabeça quente, enfim, ser verdadeiro, respeitar o espaço, falar uma linguagem, chamar a atenção, corrigir, mas com educação e com amor, você garante um relacionamento saudável, né? Agora eu vou fazer uma pergunta, até um tantinho polêmica, num relacionamento de homem e mulher, né? Num casamento. Até que ponto o perdão
é válido? Ou o perdão é válido em todos os momentos? Boa pergunta. Eu creio que a partir do momento que já se conhecem, então namorando ali, já tem um exercício do perdão, porque, e é aquela questão assim, acima de tudo, ser muito verdadeiro, reforça aquilo que eu havia dito, ou seja, uma linguagem transparente, verdadeira, honesta, uma forma de falar, acima de tudo, com autenticidade, com respeito, enfim, porque é a convivência diária, é a convivência, você está convivendo com a outra pessoa, você está no mesmo espaço, tem intimidade com a pessoa, tem visões diferentes, posições diferentes, históricos diferentes, então você também tem que, ali o exercício, você não pode padronizar, e ali está, você tem que ver o outro como um outro. Você tem que olhar, porque o grande problema é quando eu vejo, eu tento ver o outro, eu tento me ver no outro. Sim, então eu aceito, não que eu aceito o outro, eu aceito as minhas características que eu aceito em mim, então eu procuro ver isso no outro. Mas perdoa tudo, é isso que ela quis, acho que é isso, ela quis ser polêmica. Pré-natal, ela que você perdoa tudo, numa relação, às vezes está casado, existe uma traição, existe agressão às vezes física ou verbal. Eu creio. Não dá para categorizar isso aí. Acho que o espírito cristão, né? Ele não é um espírito cristão, não significa ser um espírito bobo. Se tem agressão, se tem violência, se tem traição, tem que trabalhar. Sim. Tem que trabalhar, tem que juntar no papo reto, buscar ajuda, terapeuta, ajuda. E conversar e ser verdadeiro ali. E no caso da agressão é polícia. Exato, também, né? Tem que salvaguardar a integridade física, moral, emocional, ou seja, tem situações, enfim, que, claro, a gente está na época do Natal, o Natal é família, mas tem situação que a distância física é saudável. Né? É saudável para salvaguardar a integridade física. Agora, perdoar tudo, né? Perdoar tudo, ou seja, ver por que a pessoa cometeu aquele deslize, por que ela saiu do eixo dela, o que eu fiz para isso acontecer, não só culpar o outro, mas se rever também o que eu fiz. E junto, se existe amor, e se existe um amor de fato, e esse é sobrenatural, é divino, aí sim, trabalhando para reconquistar a pessoa, porque acima de tudo, aquele que errou é porque ele tá no fundo do poço. Uhum. Se ele errou é porque ele já estava caindo no fundo do poço. Então, se eu amo e tenho um amor divino que o Natal vem nos alertar sobre isso, aí eu vou resgatar, trabalhar. Não significa que amanhã depois eu possa continuar junto, mas pelo menos resgatar naquela situação. Perdoar tudo, né, com um trabalho interno. Né? Lindo, hein? Né? Vamos chamar a Lana? Cadê a Lana? Lana Moraes está chegando para mostrar pra gente quais são os destaques da web. Lana, conta pra gente qual é a boa notícia de hoje. Vamos lá. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bom, a Billboard divulgou uma lista dos melhores álbuns natalinos do século XXI e tem na lista Taylor Swift, Kelly Clarkson, Mariah Carey, que é a rainha do Natal, também Justin Bieber e Ariana Grande. Vale destacar que essa lista contempla um período que foi iniciado de 1º de janeiro de 2001. Logo, todos os discos lembrados pela publicação foram lançados após a virada do milênio. Entre os citados, claro, estão Mariah Carey, Ariana Grande, Justin Timberlake, Justin Bieber, Destiny Child, Taylor Swift, Michael Bublé, Kelly Clarkson e muito mais. Será que o seu disco natalino entrou nesse ranking? Bom, o disco número 1 da Billboard foi o Wrapped in Red, da Kelly Clarkson. A segunda posição ficou com o álbum Whiter Song, da Sarah McLachlan, lançado em 2006, e a terceira colocação com Merry Christmas to You, da Mariah Carey, de 2010. O top 5 termina com a Legendary Christmas, de John Legend, de 2018, e Casey Musgraves, com A Very Casey Christmas, lançado em 2016. Não dá pra negar que só surgiram canetadas natalinas, né? Mas, na minha humilde opinião, a Mariah Carey foi quem ajudou a puxar o trenozinho do Papai Noel em 1994 e, a partir daí, muitos discos natalinos surgiram para a nossa alegria. Antes de dar tchau, Feliz Natal para todos vocês. Beijo. Ah, que linda. Um beijo, minha amiga. Feliz Natal para você. Para você Concordo também. com você também. Frei, estamos encerrando então. Claro que a gente precisa de uma palavra final e também de uma oração. Então, acima de tudo, Lucas, Águida, e para você que está em casa, celebre esse Natal com esse espírito de amor,
de reconciliação. Se você tem ceia juntos, e se você vai conviver com pessoas que de repente durante o ano o relacionamento não foi lá essas grandes coisas, ou seja, não traga isso para a mesa, não traga isso. Pense num amor maior, pense grande, pense alto, eleve a tua alma, eleve os teus pensamentos, seja nobre nesse momento, ou seja, crie um ambiente agradável. Acima de tudo, lembre do amor. É o amor que veio até nós, é Jesus que veio até nós. Se a gente ficar só no plano humano, só na nossa vida, a gente esquece o essencial, que nós somos filhos de Deus, imagem e semelhança do Criador. Então viva isso com amor, com intensidade, com autenticidade, acima de tudo, com o exercício do afeto, do perdão, da paz. Natal é isso, Natal é família, é reconciliação, é amor, é perdão. Então, para você que está aqui acompanhando com muito carinho, e eu quero colocar nesta oração, nesta bênção, a vida do Luquinha, a vida da Águida, a sua família, desejar a vocês assim, um Feliz Natal, de toda a equipe. A gente está fazendo um programa, tem uma equipe enorme por trás das câmeras, na direção, comunicação, áudio, iluminação. Então, para cada um deles, para a família de cada um deles. E acima de tudo, você, que é a razão e o fundamento de toda essa programação, que viva com intensidade esse Natal e, acima de tudo, se prepare para começar um novo capítulo da sua história, da sua vida, a oportunidade que Deus nos dá. Estamos vivos. Diz uma palavra do Antigo Testamento, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se até aqui nos ajudou o Senhor, Ele vai nos ajudar. O ano 2023, minha gente, o ano da graça, da bênção e da vitória. Feliz Natal para vocês. Amém. Ai, lindo, amém. Obrigada, Frei. Seja sempre muito bem-vindo, viu, ao programa. Vocês amaram, gente? Vocês são especiais, boa, né? Demais. Obrigado mesmo, Frei. Obrigado você que está aí acompanhando o programa hoje. Vou dar um Feliz Natal, mas amanhã tem Mãe na Band às 10 horas da manhã e quero a sua companhia também. Um grande beijo no seu coração. Feliz Natal para você e para toda a sua família. A gente se vê. Tchau, tchau.